Vamos ler hoje Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, apenas 2 versículos, versículo 24 e 25. Lucas 1, 24 e 25. Todos juntos. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. O tema que nós vamos meditar hoje é um tema do agrado de Deus, que é, diga, intimidade com Deus. Aleluia. A pergunta é: qualquer pessoa pode ter intimidade com Deus? E por que não? Porque não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia e conceder essa intimidade. Aleluia. Deus não concede intimidade, a intimidade dele a todos, mas só àqueles que, segundo o selo do seu firme fundamento, ele conhece que lhes pertence. Aleluia. Muito bem. O grande texto que nós estamos aqui percorrendo, desde que nós começamos no Evangelho segundo Lucas, é este texto que vai do capítulo 5, do versículo 5, capítulo 1, versículo 5 até o versículo 80, diga, concepção de João. A concepção de João Batista. Esse grande texto aí, ele está dividido numa introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. A introdução, versículos 5 a 7, diga, Zacarias e Isabel. Esse casal foi apresentado aqui, no livro, no Evangelho segundo Lucas. E depois vem o que nós encerramos domingo passado, esse desenvolvimento aí que é do versículo 8 ao 23, diga, anúncio da concepção. E hoje nós vamos ver a conclusão desse texto aí, que faz parte dessa introdução maior aí do Evangelho segundo Lucas, capítulos 1 e 2 de Lucas, é uma introdução a todo esse Evangelho, e uma introdução cheia de coisas muito profundas, para meditarmos e que nós não podemos deixar passar em branco nenhuma delas. Então, a conclusão aqui desse primeiro texto aí, que vai até o versículo 25, são os versículos 24 e 25, cujo título é, diga, Isabel concebe. Isabel, esposa de Zacarias, que já eram casados há muitos anos, nunca tiveram filhos, porque ela era estéril, e já os dois de idade avançada, Isabel concebeu, ao último profeta da antiga aliança, João Batista. Então, Zacarias e Isabel, os pais de João Batista. Esses dois últimos versículos, 24 e 25, tem esses títulos aqui. Versículo 24, diga, concebeu e ocultou. E o 25, diga, opróbrio anulado. Opróbrio é uma palavra clássica para vergonha, tá? Vergonha anulada. Deus tirou de sobre Isabel, pela concepção aí de uma criança, a vergonha que ela tinha de ser uma mulher que não conseguia dar à luz. O versículo 24, passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu
e ocultou-se por 5 meses, dizendo o 25: assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. Aleluia, glória a Deus. Por que nós, dentro desse texto, trazemos esse tema, né? A intimidade com Deus. Zacarias e Isabel, como todos os israelitas na época deles, estavam vivendo uma época que se pode chamar de um deserto espiritual, um tempo de aridez espiritual. 400 anos se passaram desde que Deus havia enviado para Israel o último profeta Malaquias. Depois de Malaquias, que tem o seu último livro aí no Antigo Testamento, foram 4 séculos, 400 anos, esses 400 anos que são chamados de período interbíblico ou período intertestamentário, o período de tempo entre os 2 testamentos, entre o Antigo e o Novo Testamento. Esse período também é chamado de o silêncio de Deus. Deus já havia enviado profetas desde o grande profeta Moisés, que Deus preparou, chamou, foi o primeiro grande profeta, um profeta inclusive que Deus prometeu em Deuteronômio capítulo 18, que ele enviaria um profeta semelhante a Moisés. Esse profeta semelhante a Moisés era o próprio Jesus. Era o próprio Jesus. Só que Jesus, como o autor de Hebreus trabalha no capítulo 3 de Hebreus, claro, Jesus, muito superior a Moisés. Moisés serviu a Deus como servo, e enquanto Jesus serviu a Deus como filho em toda a sua casa. Mas Moisés foi uma tipologia profética de Jesus Cristo, o primeiro profeta aí com os primeiros 5 livros da Bíblia. Profetas literários, eu estou me referindo aos que escreveram. E o último, Malaquias. O último profeta, o profeta Malaquias, que Malaquias profetizou sobre a vinda tanto de João Batista como de Jesus. Volta um pouquinho na sua Bíblia, Malaquias, último profeta do Antigo Testamento, capítulo 3, versículo 1. Um grande versículo, Malaquias capítulo 3, versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Leiam vocês só esse versículo aí. Aleluia. Nós temos nesse versículo um jogo de palavras com o nome do profeta Malaquias. Malaquias é um nome, o nome do profeta Malaquias, nome em hebraico, que se pronuncia em hebraico Malachi, que traduzido para o português é anjo. Anjo, que significa mensageiro. Malaquias, o nome de Malaquias é anjo ou mensageiro. E ele é enviado a Israel, aí 400 anos antes de Cristo, para dizer: eis que envio esse primeiro meu mensageiro aí, que preparará o caminho diante de mim. Esse primeiro mensageiro aí é João Batista. O primeiro mensageiro é João Batista. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais,
o anjo da aliança a quem vós desejais. Esse anjo da aliança aqui é Jesus. Jesus é o anjo ou o mensageiro do Pai para estabelecer uma nova aliança. Uma nova aliança. Porque a antiga aliança foi quebrada. A antiga aliança foi cancelada. A antiga aliança acabou. Ela não existe mais e nunca mais existirá. Ela foi substituída por uma nova aliança. Aliança é uma coisa muito interessante, porque ninguém pode ter duas, só pode ter uma. Uma das coisas que Deus abomina é a poligamia. A poligamia foi um descendente de Caim, o primeiro a se casar com duas mulheres. Coisa horrorosa e abominável aos olhos de Deus. Só se pode ter uma aliança. E a aliança, ela não é unilateral. A aliança é bilateral. A aliança é bilateral. A aliança tem dois lados. Por isso, no casamento, os dois lados é o marido e a mulher. Os dois fazem uma aliança chamada aliança matrimonial, um só casamento. Deus pegou a figura do casamento para fazer uma analogia, uma comparação do tipo de relacionamento que Ele queria ter com o seu povo. Por isso que no Antigo Testamento, no período da Antiga Aliança, o próprio Deus declarou que Ele desposou a nação de Israel. Na Antiga Aliança, Deus era o esposo e a nação de Israel era a sua esposa. E a nação de Israel tinha como, dentre um dos seus propósitos de existência, anunciar, dar testemunho desse Deus a outras nações, para que as outras nações que adoravam deuses falsos se convertessem também ao Deus de Israel e se tornassem também participantes daquela aliança, daquela primeira aliança. Quando Deus, no Antigo Testamento, escolheu Israel, Ele não estava rejeitando nenhuma outra nação, mas através da nação de Israel, muitos iam querer também ter o Senhor como o seu Deus. Quando as nações da terra observassem Israel e vissem que Israel é a nação cujo Deus é o Senhor, e olha o que Deus fez por essa nação, olha o que Deus faz por essa nação, olha como Deus cuida dessa nação. Os nossos deuses não fazem isso. Vamos renunciar a esses deuses e vamos nos voltar para aquele que é o único Deus verdadeiro, é o Deus de Israel. Voltemo-nos para Ele. Quando Deus iniciou a nação de Israel, chamando o seu primeiro patriarca Abraão, disse para Abraão que em ti, não somente de ti farei uma grande nação, mas em ti serão benditas todas as nações da terra. Deus queria, através de Israel, sua esposa, dar testemunho ao mundo todo, para que as pessoas de outras nações se convertessem ao Deus de Israel. Só que aconteceu exatamente o contrário. Ao invés das nações quererem ser como Israel, tendo um só Deus, adorando o verdadeiro Deus, convertidos ao verdadeiro Deus,
foi o contrário. Israel é que abandonou a Deus e quis ser igual às outras nações da terra. Quis ser igual às outras nações da terra. Inclusive adotaram deuses estranhos de outras nações para adorarem. Durante o período da antiga aliança, Israel foi uma esposa adúltera. Israel prostituiu com os deuses. Foi uma esposa prostituta, foi uma esposa adúltera e quebrou a aliança com Deus. Uma mulher que traiu o seu esposo. Israel traiu a Deus. Israel traiu o seu esposo, que era Deus. Aquela aliança acabou. Acabou. E aí Deus vai começar com o seu filho Jesus agora na terra, uma nova aliança. Uma nova aliança. Só que essa nova aliança não é a partir de um homem pecador, Abraão. Essa aliança é a partir do seu Filho Santo, Jesus Cristo. Abraão foi o patriarca da antiga aliança, um homem pecador, como todos nós. Mas Jesus é o patriarca da nova aliança, e ele é santo, por isso não existe nenhuma maneira desta aliança dar errado, ela dá certo. Embora muitos crentes se comportem como uma esposa traidora, porque dizem que são de Cristo, mas são amantes do mundo, estão cheios de amor pelas coisas do mundo e pelos ídolos do mundo, esses crentes são muitos chamados. Os poucos escolhidos, os eleitos de Deus, aqueles que o Senhor conhece, que lhe pertencem, são transformados em Cristo Jesus, agora na esposa de Cristo, na noiva de Cristo aqui na terra, que será esposa de Cristo no céu. A igreja eleita de Cristo Jesus é aquela que Ele mesmo edifica sobre a rocha da sua palavra, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A noiva de Cristo são as suas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu lhes dou a vida eterna, e ninguém jamais as arrebatará das minhas mãos. A noiva de Cristo é a única igreja que é o corpo de Cristo, que forma com Cristo uma unidade corporal. Ele é a cabeça e a sua noiva é o corpo. Esse casamento já deu certo, essa aliança já deu certo, mas ela não é para todo mundo, ela é apenas para aqueles que Deus escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis. É só para esses, porque todos os outros trairiam Jesus, como Israel traiu Deus. A igreja eleita jamais trairá o Senhor. Jesus é o seu noivo, por isso que ele ainda é chamado de noivo e de noiva. A igreja ainda é chamada de noiva no último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22:17. O Espírito e a noiva, não ainda a esposa, a noiva, dizem vem.
O casamento onde essa noiva será esposa está profetizado em Apocalipse capítulo 19 como as bodas do Cordeiro, o casamento de Jesus com a sua igreja, ou seja, a união definitiva de Jesus com todos os eleitos, quando cada um deles, cujos nomes foram escritos no livro da vida antes da fundação do mundo, quando cada um deles estiver no céu na glória, aí essa igreja será a esposa eterna do Cordeiro. Aleluia. Essa é a obra que Deus está realizando sobre a terra, e por isso Jesus é chamado de o anjo da aliança. O anjo da aliança. O que tudo isso tem a ver com o texto que nós estamos aqui meditando? Vamos entender isso. Depois de Malaquias, Deus como que rompeu relações com Israel. Ele não quer mais essa mulher adúltera, ele não quer mais essa mulher prostituta. E durante 400 anos, Deus ficou em silêncio. Deus não falou mais com Israel. Deus não enviou mais nenhum profeta. Até que se cumprisse o tempo dessa profecia de Malaquias capítulo 3. Ele ia enviar o seu mensageiro que preparará o caminho. Esse mensageiro é João Batista, que veio preparar o caminho do Senhor. Por isso ele disse, cumprindo as palavras de Isaías capítulo 40, eu sou a voz do que clama no deserto. O deserto representa a realidade espiritual que a nação de Israel estava há 400 anos, que Deus não falava com eles, que Deus não enviava nenhum profeta. O deserto representa a aridez espiritual. A aridez espiritual de quem se afasta de Deus. Quando uma pessoa sente aridez espiritual, é porque ela se afastou de Deus. Quem não se afasta de Deus, não passa por aridez espiritual. Porque Ele é rio de água da vida. Jesus disse, aquele que beber dessa água, H2O, volta a ter sede. Mas o que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Se nunca mais terá sede, quando é que terá aridez espiritual? Nunca mais terá sede. Porque de dentro dessa pessoa vai jorrar, daqui para a eternidade, o rio de água da vida. Nunca mais terá sede. Israel estava vivendo em aridez espiritual, porque se afastaram de Deus. Mas Deus estava preparando o estabelecimento e a inauguração da nova aliança, que Ele já sabia desde a eternidade que Ele iria instituir. A nova aliança baseada não num homem pecador, mas no seu próprio Filho, Jesus Cristo. E para isso Deus agiu na história com toda a sua soberania e chegou a preparar esse casal, Zacarias e Isabel, para que eles fossem os progenitores desse mensageiro aqui de Malaquias 3:1, o mensageiro que preparará o caminho do Senhor, que veio preparar o caminho do Senhor. E esse casal, já idosos, eles pertenciam dentro da linhagem de Israel, os dois, Zacarias e Isabel,
pertenciam à tribo de Levi, que era, na antiga aliança, a tribo sacerdotal. Por isso Zacarias era um sacerdote. E Zacarias e Isabel não tinham filhos, mas Deus enviou o anjo Gabriel para dizer para ele, foi o que nós vimos até o versículo 23, trazer para ele a mensagem: olha, Deus ouviu as tuas orações, Zacarias, e a tua mulher vai conceber e dar à luz a um filho. Zacarias duvidou disso, mas como isso vai acontecer? Como isso vai acontecer? Porque eu já sou um homem velho, né? Eu sou um homem idoso, e falando de homens idosos, né? Então, digamos assim, cientificamente, semente é uma palavra, vem de uma palavra grega que é esperma. Esperma é uma palavra grega que em português é semente. A semente dele já está velha. E a minha mulher também já é idosa, já acabou o costume das mulheres, ela não ovula mais, ela não menstrua mais, ela já passou até da menopausa, já pausou tudo, não existe mais nada lá em casa. Gabriel, a gente chega em casa, eu chego em casa e falo para minha esposa: boa noite, amor, boa noite, beijinho, e todo mundo vai dormir, não acontece mais nada lá em casa. Aí a Gabriel deu uma bronca em Zacarias, falou: olha, você não acreditou na palavra que eu disse, eu sou o Gabriel, que assisto diante do Deus Todo-Poderoso, e vim trazer uma boa nova para você da parte de Deus. Você está duvidando? Então eu vou te dar um sinal. Você vai ficar mudo até que essa profecia se cumpra. Você vai ficar mudo. E Zacarias ficou mudo até o dia em que João Batista nasceu. E aí vem o versículo 24, né? Passados esses dias que Gabriel falou com Zacarias, Isabel, sua mulher, concebeu. Olha, essa concepção aqui não foi como a que nós vamos ver ainda aqui em Lucas, tá? A concepção virginal de Maria. Maria, sendo virgem, concebeu Jesus por obra do Espírito Santo. João Batista não foi assim, não. Foi uma relação conjugal de Zacarias e Isabel. Deus fez alguma coisa na vida deles, que mesmo sendo idosos, foram ali rejuvenescidos. Isso já havia acontecido aonde? Lá com Abraão, em Gênesis 12. A partir de Gênesis 12, Abraão, que também era idoso, e a sua mulher também era idosa, e quando os 3 anjos, não eram 3 anjos, eram 2 anjos e Jesus vieram e disseram assim para Abraão: Abraão, tua mulher Sara vai conceber, tá? E ela estava, né, escutando a conversa atrás da tenda ela ouvia a conversa e ela riu. Eu vou dar à luz nessa idade? Quem são esses jovens? Tá? Esses jovens aí não sabem de nada. Aí Jesus falou com Abraão. Por que Sara riu? Onde que está Sara? Está escondida. Sara está escondida, você está rindo? Não ri não. Sim, tu riste. E por isso você vai dar à luz a um filho e chamará de Isaque, que significa sorriso, Isaque. Então, o que aconteceu com Abraão e Sara, aconteceu de novo aqui. Zacarias e Isabel eram um casal idoso, mas o Senhor os rejuvenesceu de tal forma que ela concebeu um filho, né? João Batista. E olha que coisa impressionante, que por isso que eu sublinhei essas 2 palavras aí no versículo 24, diga, concebeu e ocultou-se. Por quanto tempo? Por 5 meses. Coisa impressionante, né? Para uma mulher, não contou nada para ninguém durante 5 meses.
Toda mulher que consegue guardar um segredo desse por 5 meses de todo mundo. Ela concebeu e ocultou-se. Ela não saiu por aí dizendo: olha só, agora eu vou ter um filho. E ela não colocou nas redes sociais, nem ficou tirando fotografia da barriga, e nem saiu por aí mostrando a barriga de fora. Tô grávida. Ela ocultou-se por 5 meses, dizendo, esse dizendo aqui, é dizendo consigo mesmo, é dizendo consigo mesma, é falando consigo mesma, é meditando no que estava acontecendo com ela. Quanta gente, homens e mulheres, dão demais com a língua nos dentes, falam demais e não meditam nada. Não aprendem a ser pessoas que meditam, não aprendem a ser pessoas contemplativas, pessoas que não somente oram verbalizando. Oração, tem gente que pensa que oração é só verbalizar, oração é só falar com Deus. Não, oração também é pensar, oração é refletir, oração é meditar. Olha o que está acontecendo comigo. O que Deus está fazendo nesse momento presente da minha vida. O que Deus já veio fazendo lá do passado para me preparar para esse momento presente. As gerações de hoje não meditam, não. Eles querem só falar abobrinha aqui no celular e blá 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 blá. É um falatório doido. É línguas elétricas funcionando por aí, e não param para pensar, não param para refletir. Até as orações são balbuciadas, é só falar com Deus, como se Deus precisasse de nossas palavras. Salmo 139 diz que antes que a palavra chegue à minha boca, Senhor, Tu já conhece toda. Eclesiastes capítulo 5 fala: na presença de Deus, sejam poucas as tuas palavras. O próprio Jesus disse: nas tuas orações, não seja como os hipócritas, multiplicando palavras. Que Deus já sabe tudo o que nós conhecemos. A nossa principal oração não é com a língua, nem com a boca. A nossa principal oração é com os ouvidos. Quando você e Deus estão juntos no seu quarto de oração, quem é que tem as coisas mais importantes para dizer? Você para Deus ou Deus para você? Então se cale e escute. Os servos e servas de Deus da antiguidade só diziam: eis-me aqui, Senhor, para escutar o que Ele tinha que dizer. Vivemos numa geração muito falante, é muita língua nos dentes, é muita gente exercitando a língua, fala demais, mas não pensa, não reflete, não medita, e aí não se aquieta, porque a língua é um membro inquieto. Tiago fala sobre isso na sua epístola. A língua é um membro inquieto. E a primeira coisa que Deus vai falar quando você for ouvi-lo é Salmo 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Deus. Davi no Salmo 131 ele disse para o Senhor: eu fiz calar e sossegar a minha alma. Fiz calar e sossegar a minha alma. Que tremenda mulher de Deus era Isabel. Temos poucas informações sobre Zacarias e Isabel, mas aqui tem informações suficientes para saber que eram pessoas de Deus. Mesmo Zacarias, tendo duvidado, Deus deu um corretivo bom nele, é ficar mudo 9 meses. E Isabel, vendo que seu marido estava mudo por 9 meses,
Pelo menos por 5 meses ela não contou para ninguém, não saiu propalando vantagens. Vou falar para vocês uma doutrina errada que inventaram. O pentecostalismo trouxe muitas doutrinas erradas. Uma delas foi essa aqui, ó, uma doutrina pentecostal que os pentecostais pensam que é verdade e é mentira. Quando Deus te dá uma bênção, você tem que contar a bênção lá na igreja. Você tem que sair por aí contando a bênção. Conte a bênção, irmão. Porque se você não contar, você vai perdê-la. Isso é falso, isso é mentiroso. Jesus operou muitos milagres, e em muitos desses milagres que ele operava, ele dizia para as pessoas: olha, não é para sair contando isso para ninguém, não. Eles desobedeciam Jesus, mas Jesus tinha dado a ordem: não é para contar, não conte isso para ninguém. Não é interessante Jesus dizer isso? Por que Jesus disse assim? Por que Jesus não disse: vai, irmão, agora que eu te abençoei, te curei, vai lá e conta a bênção para todo mundo, para você não perder? Jesus não pregou isso. Tem gente que quer falar demais, tem gente que quer contar vantagem demais, tem gente que Deus nem faz milagre na vida deles, porque se fizer, vai sair por aí dando uma de santarrão, dizendo que é importante demais para Deus, que Deus fez comigo. Vai sair por aí se vangloriando e se exaltando, porque Deus fez alguma coisa com ele. As coisas com Deus não são assim não, amados, não são assim. Aqui está uma mulher de Deus, Isabel, grande milagre aconteceu na vida dela. Grande alegria. Imagina se conter diante de grande alegria que estava sentindo, e mesmo diante dessa alegria, não saiu por aí euforicamente contando para ninguém. Ela se ocultou. Se ocultou para quê? Se ocultou para pensar, se ocultou para meditar, se ocultou para orar, se ocultou para adorar. Nos ocultamos dos homens para estar diante de Deus. É bom demais se ocultar dos homens para estar diante de Deus. Foi isso que Jesus quis dizer com Mateus 6,6. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta. Ele estava dizendo: se oculta dos homens, ora ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Não faça como os hipócritas que gostam de orar em praças públicas ou de pé nas sinagogas para serem vistos pelos homens. Olha como aquela pessoa ora, olha como aquela pessoa é uma pessoa de oração. E ela se exalta e se enche de orgulho e soberba espiritual. Não. Nos ocultamos dos homens para termos experiência com Deus, para estar a sós com Deus. Isabel, diante de grande milagre na vida dela e do seu marido Zacarias, ocultou-se por 5 meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. 5 meses. Se fosse esse ano, em abril, até agora ela estava calada. Desde 1º de janeiro até agora estava calada ainda. Quanto que você já falou de 1º de janeiro até hoje? Isabel ficou calada. 5 meses se ocultou, só orando, meditando, refletindo e dizendo consigo mesmo, versículo 25: assim me fez o Senhor. Primeira parte do versículo, diga: assim me fez o Senhor.
Pergunto, não precisa responder, para você responder para dentro de si mesmo, de si mesma. O que o Senhor tem feito em você? O que o Senhor tem feito em você? Tem meditado sobre isso? Olha o que o Senhor está fazendo comigo. Olha o que o Senhor está fazendo comigo. Tem meditado nisso? Tem contemplado isso? Olha, oh Senhor. Quem sou eu, Senhor, para o Senhor fazer isso comigo? Assim me fez o Senhor. Meditar, contemplar, pensar sobre o que Deus está fazendo. Olhar para si mesmo, refletir, fazer uma reflexão, é como olhar no espelho, onde você vai ver a sua própria face. A palavra de Deus é para a gente refletir, para ver a nossa própria face. O que Deus já fez até agora na minha vida. Você faz balanços assim? O que Deus já fez até agora na minha vida e o que o Senhor está fazendo agora no momento presente da minha vida. Como é importante meditar sobre isso, pensar sobre isso, orar sobre isso. Isso traz louvores ao seu coração, isso traz ações de graças ao seu coração, isso traz esperança ao seu coração, isso traz alegria ao seu coração. Não fui eu mesmo que fiz isso comigo, foi o Senhor que fez isso na minha vida. Deus está agindo na minha vida. Deus está agindo na minha vida. Deus está agindo na sua vida? Deus está agindo na sua vida? Diariamente você pode ver a ação que Deus está fazendo na sua vida? Para você poder meditar, assim me fez o Senhor. A segunda palavra aí é forte, hein? Porque é Deus fazendo isso. Diga, contemplando-me. Contemplando-me. Os olhos de Deus, eles não apenas veem. Os nossos olhos veem, tá? Os nossos olhos veem. Os olhos de Deus não apenas veem. Os olhos de Deus contemplam. Contemplam. Os olhos de Deus contemplam todas as realidades humanas e todas as realidades de cada ser humano. Por isso, nós lemos aqui no segundo livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Segundo livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Não precisa ler o resto do versículo, porque senão a gente vai entrar na história do Asa aqui. Só essa parte que Deus enviou o profeta Hanani para falar com o rei Asa, e surgiu então, brotou essa palavra de Deus aqui em segundo livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Olha, os olhos do Senhor passam por toda a terra, é uma metáfora da sua onipresença. Deus está presente em toda a terra. Deus está presente diante de todos os homens. Tudo quanto todos os homens fazem, estão fazendo
diante dos olhos de Deus. E Deus não está com seus olhos apenas vendo esses homens exteriormente. Primeiro livro de Samuel, Deus deu essa mensagem para Samuel: o homem vê a aparência, o exterior. Eu, Deus, vejo o coração, eu vejo o interior, eu vejo a alma. Deus contempla a realidade de todas as almas. É por isso que ele revelou para Paulo o selo do seu firme fundamento, em 2 Timóteo 2,19, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Por quê? Porque Ele os sonda suas mentes, sonda seus corações, sonda suas almas, os conhece plenamente. Nós somos transparentes diante de Deus. Deus vê tudo o que há no ser de cada um de nós e de cada pessoa na face da terra. E ele falou aqui através do profeta Hanani que o resultado do que ele vê com os seus olhos leva ele a mostrar-se forte para com todo mundo? Não. É engraçado, como todo mundo quer ver Deus sendo forte na vida deles. Todo mundo quer o poder de Deus fazendo alguma coisa na vida deles. Mas Deus está dizendo aqui, através do profeta Hanani, que Ele só vai se mostrar forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Porque Ele conhece os corações. Somente naqueles cujo coração é totalmente dele. Para esses Ele vai se mostrar forte. E o próprio Deus confirmou essas palavras no último capítulo do livro do profeta Isaías. Então abra aí agora em Isaías, capítulo 66. Isaías, capítulo 66, versículo 2. Isaías 66, 2. Deus diz assim, porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este: o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Olha, esse olhar aqui é diferente do olhar de 2 Crônicas 16:9. O olhar de 2 Crônicas 16:9 representa que Deus vê tudo e vê todos. Vê tudo, vê a todos, conhece todos e contempla a alma de todos. Mas só se mostra forte com aqueles que Ele vê, cujo coração é totalmente deles. Ok? Esse olhar aqui, o homem para quem olharei, amados, é Deus falando isso aqui é muito sério. Esse olhar aqui é o olhar de cuidado. É o olhar de cuidado. O Senhor olhando, e pelo que Ele vê, Ele cuida. Ele cuida. A necessidade que Ele vê, Ele provê para essa necessidade. Ele cuida. Filipenses 4:19. O meu Deus é poderoso para suprir em Cristo Jesus a cada uma das vossas necessidades. Aleluia.
Isso é o olhar cuidadoso de Deus. Quem é que não quer o olhar cuidadoso de Deus? Todo mundo quer o olhar cuidadoso de Deus, mas Deus está dizendo aqui que não é para todo homem que Ele vai olhar desse jeito. Para quem que Deus vai olhar desse jeito? Com o seu olhar cuidadoso, com o seu olhar provedor, com o seu olhar para curar, para preencher essa vida. Ele vai olhar para o homem aflito e abatido de espírito. O que significa que aflito e abatido de espírito? Ele não está aflito e abatido de espírito porque ele está no pecado, não. Ele está aflito e abatido de espírito porque ele está exatamente como Davi declarou no Salmo 51, versículo 17. Salmo 51, versículo 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então, voltando no Isaías 66, 2, o homem para quem Deus vai olhar é o homem verdadeiramente quebrantado. Aflito e abatido aqui de espírito é o homem quebrantado. Quebrantado porque ele contempla a sua necessidade de santificação. Ele contempla que ainda há pecado nele, como o apóstolo Paulo, contemplando a si mesmo, escreveu Romanos 7, eu sei que aqui na minha alma habita o pecado. Isso é o homem quebrantado, que reconhece a sua miséria, reconhece que não é nada diante de Deus, porque é um homem pecador. E busca a redenção para o seu pecado na palavra, por isso ele treme da minha palavra. O homem que estremece diante da minha palavra. Não é igual essa cambada de ditos crentes que estão por aí, que nem de Bíblia gostam, que tem preguiça da palavra, que tem desprazer na palavra. Não, isso aí para Deus não vale nada. Eu olharei para aquele que treme diante da minha palavra. Sabia que um dos mandamentos islâmicos para os muçulmanos é sentir tremor diante do Alcorão? O islamismo, que se tornou, desde antes da virada do século para cá, uma das religiões que mais cresce no mundo, eles pregam exatamente isso, que Maomé pregou, que tem que tremer. O muçulmano é alguém que treme diante do Alcorão, que nem é palavra de Deus. E isso diante de ditos cristãos que desprezam a Bíblia, que difamam a Bíblia, que não gostam da Bíblia, que não têm o seu prazer na palavra, que é de Deus, palavra de Deus. Isso é um tremendo de um escândalo. Deus não quer saber dessas pessoas. Deus olha para quem treme diante da sua palavra. Esse homem tem zelo pela minha palavra. Essa mulher tem zelo pela minha palavra.
essa mulher medita na minha palavra. É essa aí que eu vou olhar. É para essa pessoa que eu vou olhar. É essa pessoa que eu, o Senhor, vou contemplar. Isabel estava se sentindo tão agraciada diante de Deus, e durante 5 meses ficou meditando: assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens, para anular a minha vergonha. Isabel, que levou durante tantos anos de casada com Zacarias a vergonha diante da sociedade de Israel de ser uma mulher estéril. Era uma grande desonra na época, na cultura de Israel, uma grande desonra não poder dar à luz, não poder conceber, gerar uma nova vida e dar à luz. Era uma grande desonra, porque na primeira página da Bíblia, Deus fez o homem e a mulher e disse: multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. Era uma vergonha, era um opróbrio. Qualquer pessoa, qualquer mulher que fosse estéril, era tida na sociedade como alguém desprezada por Deus, alguém rejeitada por Deus. E de repente agora, ela concebeu. O que é isso que o Senhor fez comigo? O que o Senhor fez comigo? Ele está anulando tudo que eu passei durante todos esses anos. Ele está anulando toda a vergonha, todo o opróbrio que eu enfrentei diante dos homens, diante das mulheres, diante da sociedade. Nas festas judaicas, as famílias subiam alegres para Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa, dos tabernáculos de Pentecostes, e as famílias iam unidas, pai, mãe e aquela curriola de filhos, aquele tanto de filhos, todos cantando, tocando tamborins alegres, e lá ia Zacarias com Isabel, só os dois. Cadê nossos filhos? E todo mundo olhava para eles. Deus não agraciou eles, não. E agora ela foi agraciada de conceber o último profeta da antiga aliança, que veio preparar o caminho do anjo da aliança. E ela não saiu correndo logo para mostrar para todo mundo, não, para jogar na cara. Vocês vão ver. Tem gente que fala assim: vocês vão ver, eu vou jogar na cara de vocês. A minha vitória tem sabor de mel. Nada disso, não cantou nada disso, não saiu por aí propalando nada. Ela se ocultou para meditar, para experimentar juntamente com Deus o que Deus estava fazendo na sua vida, como Deus estava contemplando-a, para eliminar da vida dela todo o trauma daqueles sofrimentos todos que ela passou, anular todo o opróbrio, anular toda a vergonha. Isso tudo que eu estou falando para vocês aqui de Isabel se chama intimidade com Deus. Deus quer filhos íntimos. A esposa tem que ser íntima do esposo. Tem que conhecer a intimidade do esposo. A igreja eleita é chamada a conhecer a intimidade de Jesus. Por isso eu quero encerrar essa mensagem com o Salmo 25:14. Salmo 25:14.
A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor é para todo mundo. Não, não e não. Deus é seletivo para abrir a sua intimidade. Ele não abre a sua intimidade para todo mundo, só para aqueles que o temem. Aqueles que o temem são esses mesmos de Isaías 66:2, quebrantados e que tremem diante da palavra. Aqueles que o temem são aqueles do Salmo número 1, que não andam no conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores, não se assentam à roda dos escarnecedores. Eles têm o seu prazer na lei do Senhor e nela meditam de dia e de noite. Esses são os que temem o Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é ter reverência, é ter respeito, é ter obediência incondicional a toda a sua palavra. Esses são os que temem o Senhor, e é para esses que Deus dá a conhecer a sua aliança. Para eles, Jesus, esses são a igreja que Jesus chega e fala: quer casar comigo? Mostra a sua aliança, revela a sua aliança. Jesus não quer aliança com ninguém nessa terra, só com esses que foram escolhidos antes da fundação do mundo, porque jamais trairão o noivo, porque não tem amantes no mundo, não tem olhos para nada e ninguém no mundo, só tem olhos para o Senhor, e percorre a carreira de santidade olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus.